Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Teve jogo treino hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, o Vasco venceu esse jogo treino contra o Boa Vista, mas a informação é que os titulares mais uma vez decepcionaram, hein? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre Puma Rodrigues, né, jogador que está convocado aí para a seleção uruguaia e que tem conversas para renovar com o Vasco. A gente vai falar sobre a partida Vasco e Palmeiras que foi vendida, vai acontecer fora de São Januário, também tá dando o que falar. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama neste sabadão, né? O último final de semana antes do início do Campeonato Brasileiro, né? Porque no próximo final de semana já começa o Brasileirão. O Vasco encara a equipe do Santos no domingo em São Januário. E para essa partida, inclusive, Neymar, né, está praticamente confirmado nessa estreia aí do Campeonato Brasileiro, vai estrear no Brasileirão contra o Vasco. É claro que é uma notícia, enfim, do ponto de vista da partida, para a partida ter mais repercussão, etc e tal, é importante, né? Neymar rende assunto sempre que está em campo, mas, enfim, esportivamente é claro que era melhor não ter o Neymar jogando contra o Vasco. Vamos torcer para ele estar num dia ruim, que o Vasco esteja num dia bom, né? E consiga anular o Neymar, como foi da última vez que ele esteve em São Januário, né? Que o Dedé colocou ele no bolso. Bom, o Vasco segue se preparando para essa partida contra o Santos e para esse início, né, de Campeonato Brasileiro. O Vasco que teve esse período aí de intertemporada, né? Já que foi eliminado do Campeonato Carioca e não tivemos jogos da Copa do Brasil, né, nesse período. Agora a gente está em data FIFA também. Então o Vasco aproveitando esse período para o treinador Fábio Carille conhecer mais os jogadores, enfim, fazer algumas alterações e testar esse time do Vasco. E hoje pela manhã, no CT Moacir Barbosa, teve mais um teste, né? O Vasco realizou um jogo treino contra a equipe do Boa Vista. O resultado final da atividade foi 2-1 para o Vasco. O Vasco venceu o Boa Vista nesse jogo treino. Porém, a informação que a gente tem é que o que aconteceu foi muito parecido com o jogo treino contra o Maricá. Foi derrotado pelo Maricá e depois os reservas do Vasco jogando contra os reservas do Maricá na parte final do treino, os reservas conseguiram virar, né? E hoje foi algo semelhante. O Vasco jogando com o time considerado ali titular, né? O time inicial, o Vasco foi derrotado pelo Boa Vista por 1-0. Depois, com as alterações, o Vasco botou seu time reserva e o Boa Vista também botou o seu time reserva na parte final ali da atividade. Aí o Vasco virou o jogo treino para 2-1. Os gols do Vasco foram marcados por Sforza e Payet. Aí você também já tem uma noção, né? São dois jogadores que hoje fazem parte do time reserva do Vasco, né? Então, preocupante esses dois jogos treinos, né, que o Vasco fez aí antes do início do Campeonato Brasileiro. O Carille tinha dito que queria jogo treino contra equipes fortes, né? Contra equipes da primeira ou segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Acabou não acontecendo. O Vasco fez esses testes contra equipes do Campeonato Carioca mesmo, e a gente pode dizer que meio que foi reprovado, né, nesse teste, já que a gente não tem acesso ao jogo treino, né? A gente fica sabendo só do resultado frio, a gente não sabe ali o que o Carille pensou, o que ele tentou fazer. Mas olhando apenas os números frios, né, o resultado frio preocupa para esse início aí de Campeonato Brasileiro. Mas, no fim das contas, foi isso. Vitória do Vasco no jogo treino, 2-1 contra o Boa Vista. Tivemos hoje pela manhã também o Sub-20 entrando em campo pela Copa Rio. O Vasco enfrentou o América fora de casa, lá no estádio Giulite Coutinho. O Vasco saiu atrás, estava perdendo por 1-0,
mas buscou o empate pela segunda rodada da Copa Rio Sub-20. O gol do Vasco foi marcado pelo GB e a partida terminou empatada em 1-1. América e Vasco pela Copa Rio hoje Sub-20, 1-1. Tivemos então esses dois eventos, né, pela manhã, o jogo treino da equipe profissional, que venceu por 2-1 o Boa Vista, e o Sub-20 empatando em 1-1 com o América do Rio de Janeiro. Bom, vou falar agora aqui de uma polêmica, né? Porque a partida Vasco e Palmeiras, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo com o mando do Vasco, que estava inicialmente confirmada para São Januário, foi vendida. Essa partida foi vendida para Brasília, para o estádio Mané Garrincha. O jornal Metrópolis, né, que é inclusive quem organiza esses eventos, confirmou que a partida Vasco e Palmeiras pela 7ª rodada será em Brasília, no estádio Mané Garrincha, o que eu considero um grande erro. Na temporada passada, o Vasco jogou também contra o Palmeiras em Brasília, foi derrotado. O Palmeiras é um adversário muito difícil, né? Eu acho que o Vasco tinha que exercer o seu mando de campo em São Januário. O histórico do Vasco em Brasília é muito ruim, O Vasco jogou com o Fluminense esse ano também, uma venda de mando de campo lá em Brasília, foi derrotado pelo Fluminense lá. Eu acho que o Vasco nunca venceu uma equipe de Série A jogando em Brasília. E aí, agora mais uma vez, uma partida vendida aí lá para Brasília. Nada contra o povo de Brasília, o estádio, a cidade, mas o Vasco não consegue desempenhar bem lá e acaba abrindo mão do seu mando de campo. E é literalmente abrir mão do mando de campo, porque o estádio não vai ficar 90% de torcedor do Vasco e 10% para o Palmeiras, não. Quando o Metrópolis compra, ele organiza o evento e coloca lá 50-50, meu amigo. É estádio dividido, é meio a meio. Então o Vasco abre mão da sua vantagem de mando de campo. E uma outra coisa também que preocupa em relação a isso é que com essa venda, né, do mando de campo contra o Palmeiras, o Vasco vai ter uma sequência ali de 5 jogos seguidos fora de casa. São 5 viagens, incluindo o jogo na Venezuela contra o Puerto Cabello, o jogo contra o Lanús na Argentina. Então, assim, acho que prejudica muito também a logística da equipe. Eu não sei se foi a direção atual do Vasco, através do Pedrinho, que fez essa venda, que vendeu o mando de campo, ou se já era uma coisa que já estava vendida anteriormente pela 777 e a gestão atual só teve que cumprir. Acho que provavelmente em breve a gente vai ter essa informação. Mas se foi uma venda feita por essa gestão, foi um grande erro, né? Se já tivesse vendido antes, já estava negociado, aí era um erro da 777 que infelizmente a gestão atual teve que cumprir. Vamos aguardar, mas, cara, para mim uma cagada nessa venda lá para Brasília. Bom, para encerrar esse vídeo, vou falar rapidinho sobre Puma Rodrigues, o lateral Puma Rodrigues, que está a serviço da seleção uruguaia nessa data FIFA, tem conversas para renovar com o Vasco da Gama. O Vasco está negociando ali com o jogador, o atual vínculo dele vai até o final dessa temporada, mas há interesse das duas partes na renovação de contrato. Daqui 3 meses, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Vasco e os agentes do jogador estão negociando uma renovação do Puma Rodrigues, ele que já teve um momento muito ruim no Vasco, hoje é um reserva ali que conseguiu conquistar, né, o seu espaço, e o Vasco busca a renovação do Pumita. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!